Olá, minhas filhas, sejam todas muito bem-vindas ao nosso risco, nosso bordado do mês de outubro do Clube Borda Fia. Já vou pedir desculpa que a minha voz está bem rouquinha, eu peguei um resfriado, estou me recuperando. E para o mês de outubro nós temos aqui essa abóbora, tá? Eu já bordei um lado, vou bordar aqui com vocês o outro lado porque eu tô fazendo um centrinho de mesa. Então, antes da gente continuar aqui a nossa aula, né, começar, na verdade, a nossa aula, não esquece de já deixar o seu joinha, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrita e de mandar esse vídeo para uma amiga, convidar ela a vir aprender, a fazer parte do Clube Borda Fia, porque todo mês nós temos um risco novo, onde tem as videoaulas e eu explico passo a passo como é feito o bordado e mais um risco extra para você praticar aí na sua casa. Bom, nesse risco, ele é um risco simples, apesar de ser, ó, um risco grande, que a gente tem uma outra parte para cá. Ele é um risco simples, trabalhamos pontos bem fáceis, bem principiantes aqui. A gente tem ponto cheio, ponto partido, temos aqui um longo e o curto para a gente fazer o preenchimento, ponto atrás, grão de arroz e a gente tem preenchimento de folhas com ponto cheio. Então, basicamente, esses são os pontos. Aqui também tem nozinho francês. E nós vamos fazer o passo a passo desse risco juntas. Como eu falei, eu bordei um lado, porque ele é um centrinho de mesa, onde vai ter de um lado, e sendo um quadrado, né? Então, vai ter um bordado aqui e outro bordado no outro canto do quadrado. E no risco, tem também 4 abóboras, que estão ali para serem feitas com ponto partido, com ponto cheio, exatamente na mesma ideia que eu fiz essa abóbora. Então, as 4 abóboras que estão lá no risco, eu não vou bordar elas aqui com vocês, porque eu coloquei elas no risco como sugestão para você bordar guardanapo ou para bordar só fazer uma barra completa ali de abobrinhas, né? Então, a forma de fazer vai ser sempre igual, é sempre ponto cheio, vai ser do mesmo jeito que a gente vai fazer essa abóbora, e aí só muda ali as cores e o formato das abóboras. Eu já separei aqui as linhas que a gente vai usar, então, e também já deixei aqui no bastidor. Então, aqui, como eu tô bordando no ângulo, né, bem no cantinho aqui, eu ou bordaria com um bastidor pequenininho e dividiria em partes, ou como eu fiz aqui, dá pra gente bordar usando um bastidor só, né? Na verdade, aqui eu vou ter que depois mexer, mudar de lugar, mas eu consigo, ó, da ponta daqui até o meio, e vai ficar só um pedacinho ali sem entrar no meu bastidor, porque não é um bastidor muito grande, é um bastidor de 22 centímetros, mas dá pra eu colocar quase todo bordado, depois eu só vou mudar ali pra finalizar aquela parte. E aí, quando é assim, você tem 2 opções se você quer trabalhar no bastidor. Você pode colocar como eu fiz aqui. Deixa eu tirar um pouquinho de zoom para você ver por completo como ficou. Então, você pode colocar no bastidor como eu fiz, normal, coloquei no meu suporte. E aí, eu costurei essa parte com uma agulha de número 5, uma linha perlê. Eu vim costurando essa parte aqui para poder esticar, porque ele tinha ficado ali meio que para dentro, não tinha ficado solto, né? Então, aqui eu dou mais uma estabilidade pro meu tecido, deixo ele bem durinho, bem firminho. Ou você pode também alinhavar um pedaço de retalho aqui na barra, né, do seu ângulo ali, e aí você tem tecido a mais para você poder puxar. Então, se você alinhava um outro pedaço de tecido aqui, também é uma solução, e aí é uma solução para você poder colocar o bastidor e poder puxar e deixar firminho. Então, são essas 2 soluções. Isso para quem gosta de bordar com bastidor. Se você não se importa de bordar sem o bastidor, você pode, então, esse lado aqui eu fiz sem bastidor, fui segurando aqui, né, eu uso a minha mão ali para firmar e vou fazendo os pontinhos. É uma questão de gosto mesmo. Então, eu fiz dessa forma, porque eu vou usar o bastidor aqui para que a imagem fique estável e eu consiga mostrar para você, né, como eu tô fazendo cada parte do processo. E aí, eu já vou avisando que pode ser que a minha voz dê uma falhada,
Você já percebeu aí que eu tô bastante rouca. Então, algumas vezes vou dar uma paradinha pra tomar uma água e eu vou tentar gravar direto, sem ter que ficar fazendo edição. Então, pra poder entregar esse vídeo mais rápido pra vocês também. Então, eu tô aqui pra todo o bordado, praticamente todo o bordado, eu usei 2 fios, agulha de número 9 ou agulha de número 12. E o único ponto que eu fiz com 4 fios e agulha de número 7 foi para fazer aqui os trigos, né? Que a gente usa aqui o ponto grão de arroz. Então, ali eu precisei usar a linha mais grossa, a agulha mais grossa. Então, eu vou começar aqui, já colocando a minha linha laranja, agulha de número 9, 2 fios, pra gente poder fazer o ponto cheio. A cor do laranja que eu estou usando é o 947. Então, 947, a cor do laranja. E vamos começar, então, a fazer nosso ponto cheio. Eu gosto de começar por essa basezinha aqui e por essa parte do meio. Eu vou fazer um primeiro ponto e depois eu vou preencher essa parte de baixo e depois eu venho. Você pode também começar pelo meio. Se você tem dificuldade, acaba entortando os pontos, você pode também fazer linhas guias, tá? Que vai te orientar para não mudar a direção do ponto, não ficar uma coisa mais inclinada, torta. Então, você pode fazer linhas guias também. Eu não faço e nem começo pelo meio. Aqui nesse caso exclusivo, porque eu já fiz uma outra abóbora, então já peguei ali o jeito. Mas se você quiser começar pelo meio para fazer esse primeiro gomo da abóbora, vai te ajudar a pegar a mão ali e não errar, tá? Então, só por conta disso que eu não vou começar no meio, porque eu já fiz uma outra, já treinei a minha mão, então já tô habilitada para fazer dessa forma. Vou fazer essa pontinha aqui e detalhe, quando eu vou fazer o ponto cheio, mesmo que eu tô trabalhando só com 2 fios, eu tento não deixar o meu fio torcer, ele ficar mais reto o possível, justamente para que o meu ponto cheio fique bem uniforme. E é claro, como todo ponto cheio, o ideal é que você faça bem em cima do risco, bem pertinho um ponto do outro, para ele cobrir por igual, não ficar torto. Se você tem um pouco de dificuldade de deixar o seu ponto em cima do risco, você pode fazer um ponto atrás, do lado de dentro do risco, para te dar ali mais suporte, uma direção também, né? A questão é que quando a gente faz um ponto atrás, a gente acaba criando um certo relevo. E no meu caso, eu não queria esse relevo para o meu bordado. Como esse bordado, no meu caso, é um centro de mesa, e ele vai ficar ali, né, para enfeitar, decorar a minha mesa, eu não posso deixar que esse bordado enrugue, então não posso fazer os pontos apertados demais para não enrugar. Ó, aqui minha linha torceu, então vou distorcer para ela ficar bem retinha ali no meu ponto. Então, eu não posso deixar esses pontos apertados demais para não enrugar, porque depois isso não vai ficar esticado ali por um bastidor, né? Para ficar retinho. Ele vai ficar solto ali na mesa.
Então, eu preciso deixar os meus pontos, entregar para o tecido, mas não tensionar demais o fio. E já até para não deixar o fio torcer, ó, eu estico ele aqui, já deixo ele esticadinho, com o apoio de um dedo, né? E venho, ó, do outro lado, entregando o ponto para ele não torcer ali no meio, porque se ele torce, acaba deixando ali uma marca, tá? Uma quebra, não fica aquele preenchimento cheio, uniforme. Vou fazer um último ponto aqui, que o meu fio já tá bem curto. E aí, eu vou arrematar, trocar o meu fio e vou dar continuação aqui para o preenchimento. Para todos os outros, a gente vai repetir a mesma coisa, e inclusive aqui atrás também nós vamos repetir o ponto cheio, tá? Então, eu vou arrematar agora, trocar o fio da agulha e repetir o processo. Você vai fazer o mesmo aí no seu bordado, vai preencher toda a abóbora com ponto cheio. E depois que ela estiver preenchida, nós vamos partir para a parte do ponto partido, que é ali de linha marrom. Para fazer esse cabinho aqui, nós vamos fazer com a linha marrom, também com 2 fios, como eu falei, todo o bordado vai ser feito com 2 fios, né? Não vai ter somente aqui no trigo que vai ter 4 fios, todo o resto é 2 fios. E a gente vai usar agora o marrom 938 para fazer o pezinho da nossa abóbora e para fazer também esse rabicózinho aqui, esse arabesco, tá? Então, com 2 fios, ainda a agulha de número 9, nós vamos colocar aqui o marrom para a gente fazer essa parte.
Já terminei aqui toda a abóbora e agora a gente vai fazer então esse caulezinho dela e esse arabesco aqui. Eu tô com a minha agulha de número 9 com 2 fios da linha marrom. O marrom que eu tô usando é o 938, então vamos fazer agora ponto partido. E para isso eu gosto de começar aqui, ó, embaixo, bem perto ali da parte da abóbora, e eu vou fazer ponto partido nesse contorno. Depois que eu fizer esse contorno aqui, eu já vou vir preenchendo. Como eu tenho aqui nesse troncozinho aqui, nesse caule, né, essa parte mais larga e essa mais estreita, é interessante a gente fazer esse contorno justamente para dividir ali os pontos e não ficar torto, né? Para não ficar aquela coisa ali estranha quando chegar lá embaixo. Então, para isso, eu vou fazer esse lado, depois eu faço o outro lado e faço uma carreira no meio. Assim a gente divide as partes, porque lá embaixo vou ter pedaços que eu vou fazer só os pontos lá embaixo, não vou até em cima. E eu gosto de sempre partir o último ponto que eu fiz, mesmo que eu vou entrar ali no finalzinho dele, né? Onde ele terminou, mas eu gosto de sempre partir, porque eu acho que fica mais bonito o final ali do ponto. Agora eu vou fazer aqui o outro lado, como eu falei. Nunca puxar demais o fio, para não deixar tensionado e isso daqui não enrugar depois que a gente soltar aqui do bastidor, né? Então, tô deixando os meus pontos bem sutil ali a tensão, não tô puxando demais, porque se a gente puxa demais vai enrugar tudo e aí a hora que eu soltar o bastidor não vai ficar bonito. E agora eu vou fazer um ponto aqui no meio, uma carreira aqui no meio, para poder dividir essas partes. E a gente ter uma distribuição igual dos pontos. Então, aqui onde fica mais estreito, eu vou conseguir fazer ainda mais 2 carreiras, uma de cada lado dessa divisão. Lá embaixo, eu já vou ter que fazer mais carreiras até tampar tudo. E vamos dividir esse último ponto. Pronto. Agora, eu já vou cobrir aqui essa parte. Que aqui, até chegar aqui, vai ser uma carreira. Depois aqui a gente divide e refaz ali os pedaços onde tiver ficado ainda tecido à amostra, né? E do outro lado a gente repete o mesmo processo.
Eu tô fazendo ponto partindo do avesso para o direito, porém você pode fazer também do direito para o avesso, tanto faz. O que vai mudar ali vai ser o resultado final do seu avesso, né? Que dessa forma aqui a gente fica com menos pontos no avesso, a gente tem uma economia maior de linha. Se eu for partir o ponto pelo lado direito, ele vai ter o mesmo gasto de linha que eu tenho do lado direito, ele vai ter do avesso. Então, por isso que eu, às vezes, prefiro fazer o ponto partindo dessa forma. Outro motivo que eu gosto de partir o ponto dessa forma também é porque ele evita de enrugar tanto o bordado, porque a gente tem uma quantidade excessiva de linha quando a gente parte do outro lado, e aí o bordado tende a enrugar mais. Aqui eu terminei o cabo, então, e agora a gente vai começar a fazer esse rococó aqui também com ponto partido. Você deve ter percebido que deu uma leve enrugadinha aqui, e isso daqui a gente vai ajeitar quando passar o ferro, tá? Então, quando a gente passar o nosso bordado, os pontos vão se ajeitar ali no tecido e esse enrugado não vai mais aparecer. Para fazer o ponto partido aqui, nesse rococó, eu vou ter que trabalhar com pontos um pouquinho menores, porque se eu trabalho com pontos grandes, vai formar quinas. Então, eu vou ter que diminuir aqui o tamanho do meu ponto para ficar tudo redondinho. Pronto, feito esse rococó aqui, agora é arrematar pra gente ir pra próxima etapa, onde nós vamos fazer essa folha. Já comecei a fazer uma parte dela aqui, mas a gente vai fazer a outra parte aqui juntos. E aí você sabe que é só repetir o mesmo processo que nós vamos fazer aqui, repetir nesse outro lado aqui. Que a gente vai usar ponto longo, ponto curto, pra poder preencher. Tô ainda com uma agulha de número 9, com 2 fios. A cor é 3346, que é esse verde. E nós vamos, então, começar aqui pelo topo da folha e vamos fazer sempre ponto longo, ponto curto, porque nós vamos cobrir toda essa folha com esse tipo de preenchimento. Então, não se preocupe se não tá ficando certinho. O importante agora é que a borda da folha fique certinha, porque depois a gente vai vir com o verde mais claro, e aí vai cobrir toda a imperfeição que tiver ficado aqui na parte de dentro da folha. Então, agora a gente vai fazendo pontos longos e pontos curtos, pra gente começar uma parte do preenchimento, porque depois nós vamos trabalhar com a outra cor pra fazer a próxima camada.
Agora eu vou fazer a segunda camada de cor na folha, que é com a cor 165, que é esse verde mais amarelado. A gente vai fazer a parte interna da folha, agulha de número 9, 2 fios. Nós vamos fazer o mesmo processo. Fazendo sempre ponto longo e ponto curto, porém agora eu vou entrar nas carreiras anteriores. Então, dentro dos pontos que eu já fiz, eu vou começar a entrar fazendo ponto longo e ponto curto, para poder fazer a mescla de cor. E aqui nesse processo, eu não vou fazer pontos ó, partindo daqui pra cá, não. Então, eu vou fazer duas carreiras. Eu vou fazer uma carreira mais próxima ali, e depois eu faço uma mais central. Sempre partindo a carreira anterior, entrando com esses pontos, partindo o outro ponto, para poder fazer essa mescla de cor. Bom, vou arrematar, trocar a linha para eu continuar aqui o preenchimento e aí fazer também essa segunda camada de cor aqui pra gente preencher total com essa cor. E depois nós vamos fazer esses raminhos aqui. A gente tá cobrindo todos eles, mas nós vamos fazer eles ainda. Tô fazendo agora a segunda camada e já terminando o preenchimento aqui. E agora a única divisão que eu vou deixar é essa divisão aqui do meio, que isso vai me ajudar depois a me orientar onde eu tenho que fazer aquela nervura da folha. Terminei essa parte do preenchimento, agora nós vamos fazer então as nervuras, e para fazer as nervuras eu vou usar 2 fios da linha verde escura. Então, vou começar aqui fazendo o ponto atrás, nessa parte central da minha folha. Depois que faz o eixo central aqui da nossa folha, nós vamos fazer as outras nervuras, que vai sempre sair da direção da ponta para o centro da folha. Então, se você não conseguir fazer sem fazer o risco, né? Você pode, ó, fazer um risco aqui por cima para te guiar, que não é nenhum problema. Você vem com a caneta que apaga com calor e faz um risco ali meio que para te guiar. E aí, vamos novamente fazer o ponto atrás. Pronto, terminada essa etapa, agora a gente pode arrematar e partir, já que estamos com a linha verde,
partir aqui para os galhos e as folhas. Eu vou te ensinar a fazer essa folha, fazer o galho, porque essa folha vai se repetir tanto nessa quanto nessa, então vamos fazer uma parte aqui dessas folhas. Vamos começar então com 2 fios, com o mesmo verde escuro, fazer ponto atrás nesse cabinho aqui. Então, vamos agora fazer esse trio de folhas, que vai formar uma folha única. E pra gente fazer essa folha única, é só a gente trabalhar o passo que eu vou fazer em uma folhinha. Eu vou começar com a minha agulha mais ou menos no meio da folha, fazendo um ponto reto em direção à ponta da folha. Depois eu vou sair aqui do lado, já descendo. E vou fazer um ponto em direção ao centro. E saio já do outro lado ali pra gente fazer. É como se eu fosse fazer o ponto folha, porém, o ponto folha a gente cruza aqui no meio. Por isso, eu não chamo de ponto folha, mas de ponto cheio. Então, nós vamos fazendo um ponto de lá, um ponto de cá. Sempre saindo aqui no meio, até a gente cobrir toda a folha. Vou para a próxima folha já. Essa folhinha aqui do meio. Então, aqui, ó, o mesmo princípio que eu fiz para fazer essa folhinha, você vai usar para fazer uma folhinha única. Próximo passo, você vai repetir, então, a folha, o cabinho, a mesma que nós fizemos aqui no verdinho, você vai repetir nesse verde mais claro, que foi o que eu usei aqui na folha grande, para fazer esse raminho aqui. Então, exatamente do mesmo jeito, você vai fazer as folhas e o cabinho em ponto atrás. E agora, eu vou com você fazer essa folha aqui, que é na cor 434. E essa folha nós vamos fazer de ponto cheio, mas para fazer essa folha, a gente vai, ó, marcar bem aqui o que vai ser o meio da folha. Porque isso daqui vai ser fundamental pra gente fazer nossa folha. E para cada pedacinho, ó, desse daqui, a gente vai fazer uma divisão assim. Então, eu tenho aqui mais uma gominho aqui da minha folha, eu faço outra divisão. Do lado de cá, a mesma coisa, ó. Vou fazer uma divisão aqui. E aí, eu tenho aqui a outra parte da minha folha. Isso daqui por quê? Porque eu vou trabalhar com os pontos, ó, nessa direção. Chegando aqui, a gente vai fazer assim. E depois eu faço o outro lado. Então, eu vou trabalhando com os pontos nessa direção até eu preencher completamente. Vou trabalhar com 2 fios, agulha de número 9 e a linha é a 434. Eu vou começar aqui, ó, nesse meio.
E vou fazer o meu primeiro ponto aqui, seguindo a minha linha guia. Depois eu vou voltar aqui embaixo e vou preencher esse pedacinho que ficou sem fazer. Então, eu vou trabalhar com as linhas guias, porque isso vai facilitar a direção da minha agulha, dos meus pontos, para eu poder fazer um preenchimento uniforme e perfeito. E agora eu volto aqui para essa parte e vou continuar fazendo o meu preenchimento. Chegando aqui nesse topo, eu preciso agora fazer os pontos cheio, só que no formato radial. Ou seja, todos os pontos vão sair aqui desse meiozinho. Para não ficar acumulado, eu subo um pouquinho a minha agulha, faço um ponto mais para cima, um ponto mais para baixo, porque assim a gente consegue colocar todos os pontos ali no mesmo lugar, sem deixar aquele acúmulo de ponto ali num ângulo só. Pronto, agora os meus pontos vão vir aqui nessa linha guia que eu fiz, dividindo esse pedaço da folha. Vamos então fazer a próxima parte. Eu vou de novo começar aqui nesse meio. Vou fazer os primeiros pontos, seguindo a minha linha guia ali. Eu vou aqui repetir o mesmo processo. Pronto, a minha linha tá bem curta, então eu vou arrematar. Você vai fazer esse passo, esse processo em todos os gominhos aqui, até a gente formar toda a folha.
para depois a gente vir fazendo o acabamento aqui nas nervuras. Depois de preenchida toda a folha, nós vamos usar o mesmo marrom que nós usamos para fazer aqui o caulezinho da abóbora. Com 2 fios, agulha de número 9, eu vou fazer ponto atrás aqui nesse meio. E também para cada raminho desse daqui, nós vamos fazer também o ponto atrás. Aliás, para os raminhos, a gente vai fazer só um ponto reto. O ponto atrás vai só no meio aqui. Então, corrigindo, a gente vai fazer ponto atrás aqui no meio da folha para fazer essa nervura. E para cada lado da folha, a gente vai fazer um ponto reto. Então, como eu falei, não tinha problema se ficasse ali alguma imperfeição, porque depois tudo seria coberto com o ponto atrás. E aí, para cada partezinha dessa da nossa folha, a gente vai fazer um ponto reto ali para criar a nervura. Então, uma para essa ponta, depois para a ponta de cá a gente faz uma também. Já vou pro outro lado, faço a outra. E finalizo aqui desse outro lado, fazendo mais uma nervura. Pronto. Agora é só arrematar e tá pronta aqui essa parte da folha. E nós vamos, então, agora fazer os cogumelos e o trigo e a gente finaliza o nosso risco. Para fazer o cogumelo, eu vou usar esse begezinho 822 e o vermelho 817 para fazer a parte ali do cogumelo. Nós vamos começar com 2 fios do bege, com a agulha de número 9, nós vamos fazer, então, ponto partido aqui nesse caulezinho do cogumelo. Vou fazer 3 carreiras aqui, porque é um pedacinho bem fino e 3 carreiras vai ser mais do que suficiente pra gente preencher todo o caule. Para fazer o vermelho, tô usando a linha 817, continuo com a agulha de número 9 com 2 fios. E nós vamos, então, fazer aqui primeiro esse ponto que vai da extremidade até a outra extremidade. Aqui ele vai fazer uma barriguinha, então, nós vamos agora preencher essa barriguinha. Para poder fazer esse arredondado. E vou fazer mais um pontinho aqui para terminar de preencher aqui próximo do caule. Ficou um buraco aqui, vou fazer mais um ponto, assim eu consigo tampar esse buraquinho que ficou. E agora é só continuar preenchendo com o ponto cheio até chegar lá em cima e preencher todo o nosso cogumelo. Se ficar qualquer falha, pode voltar, preencher ali onde ficou a falha. Pronto. Vou arrematar,
Porque agora, com a mesma linha que nós fizemos o caulezinho, nós vamos fazer os nozinhos franceses, que são as pintinhas ali do nosso cogumelo. Agora, com a mesma linha bege, nós vamos fazer nozinho francês. Eu vou dar 2 voltas na minha agulha e vou descer. Tô usando 2 fios, eu faço um aqui mais do lado esquerdo, depois eu vou do lado direito um pouquinho mais pra cima. Sempre 2 voltinhas. E fazendo como se fosse um zigue-zague ali com os pontinhos para eles ficarem bem distribuídos. Pronto, só arrematar e agora repetir esse mesmo passo aqui nos outros 2 cogumelos e tá pronto essa parte então do nosso risco. O meu aqui ainda falta fazer esses arabescos, essas folhinhas, esses 2 cogumelos, mas logo logo vai estar pronto também. Agora vamos para a última parte, que é aqui o nosso trigo. Linha 422, agora nós vamos utilizar 4 fios agulha de número 7 para fazer o nosso trigo aqui. Já tô com a minha linha na agulha. E eu vou começar aqui, ó, pela ponta, só que eu não vou começar aqui na pontinha. Eu vou fazer um micro pontinho aqui do lado de dentro, pro meu nó ficar aqui no meio e não lá na ponta, pra não me atrapalhar. Porque agora, como nós vamos fazer ponto grão de arroz, eu vou entrar com a agulha e sair várias vezes nos mesmos buracos. Então, fiz o meu primeiro ponto, entro com a agulha no mesmo buraco onde eu comecei. Desço com a agulha aqui no mesmo buraco. Eu vou repetir esse processo aqui 3 vezes. Para que o meu ponto ganhe volume. E sempre ajeitando, ó, os fios, todos os fios, para que eles fiquem unidos, iguais, e não entortem ali na hora de você colocar eles no tecido. Pronto, vou pro próximo ponto agora. E vou repetir o mesmo processo. Não deixar os fios torcer para que não fique estranho ali o nosso ponto. Então, deixa os fios todos retinhos, sem torcer. A gente vai entregando esse ponto pro tecido. Vou repetir esse ponto para cada gominho desse do meu trigo. Fiz o primeiro galho, vou arrematar, que agora eu vou trocar e vou colocar 2 fios na agulha de número 9, para eu fazer, então, aqui esses raminhos e o meio aqui unindo cada um desses gominhos. Para completar aqui o nosso trigo, 2 fios da mesma linha, agora agulha de número 9, eu vou fazer, então, pontos retos para cada tracinho desse. E vou unir o meio também com um ponto reto. Então, vou fazer um ponto reto unindo aqui no meio, para cada tracinho. Vou voltar aqui, ó, no pezinho do meu grão de arroz e vou fazer um ponto reto aqui no meio, para unir. Vou pro meu próximo traço, vou repetir o processo. Venho aqui no pezinho do grão de arroz e faço um ponto reto até o próximo grão de arroz ali.
Eu vou fazer isso até preencher todo o meu grão, todo o meu trigo, né, o meu raminho de trigo. E assim a gente vai concluir o nosso trigo. Também você vai repetir esse mesmo processo aqui, faça o grãozinho de arroz, depois venha fazendo os pontos retos para o outro ramo de trigo e a gente conclui então o nosso bordado do mês de outubro, que é um bordado inspirado aí nas abóboras, que é algo bem característico aqui da Europa, desse período do ano, né? As abóboras, a época das abóboras aqui é o outono, é em outubro. Então, nesse período, a gente encontra muita abóbora, variedade de abóboras e também de cogumelos. Foi exatamente por isso que eu trouxe essa abordagem, né, esse tema outono, com esses dois elementos que são bem característicos aqui do outono europeu. Bom, você vai repetir aí, como eu falei, e aí a gente finaliza o nosso risco de outubro. Depois que você finalizar essa parte do bordado, você já vai tirar do seu bastidor aí, você vai só recortar aqui o que você fez de pontos, tira o excesso de linha, passa o ferro com muito cuidado, não pode ser quente demais, coloque um tecido por cima para proteger, para não correr o risco de você queimar a sua linha, queimar o seu bordado. E tá pronto, você tem aí um seu centrinho de mesa, se você escolheu fazer como eu fiz aqui, né? Eu fiz bordado dos dois lados, então tem um lado bordado, o outro lado bordado. E aqui eu vou ainda fazer um bico de crochê no meu centrinho para deixar ele ainda mais bonito. Eu espero que você tenha gostado dessa aula de outubro. Aproveite aí também para fazer as abóboras no seu guardanapo, para você decorar a sua mesa. E o nosso próximo risco de novembro a gente vai fazer inspirado no Natal, para que você possa decorar a sua casa aí no mês de dezembro. Então, muito obrigada por ter me acompanhado aqui até o final. Eu te espero no próximo mês, no risco de novembro, inspirado no Natal. Um beijo, fiquem com Deus, fiquem bem e vem bordar com a Fia. Tchau, tchau!